tudo bem? Gente, esse é meu primeiro vídeo no YouTube, assim, que eu gravo com o objetivo de fazer um vlog. Esqueci de me apresentar, né? Tudo bem? Prazer, meu nome é Anne Kelly, eu sou advogada, eu sou mestrada em Direito Processual Civil e eu estou escrevendo a minha dissertação e o objetivo do vlog de hoje é mostrar o andamento da minha dissertação. Mostrar como é que eu tô fazendo, tudo. Deixa eu colocar aqui, vocês aqui, perdão, tá? Perdão, eu não sei mexer nisso, assim, não gosto muito de gravar na horizontal, mas vamos ter que aprender, né? Porque eu quero gravar meio que documentar o meu processo de escrita da dissertação. Então é isso. Eu tô aqui, eu basicamente comecei a escrever ela essa semana. Eu tô um mês atrasada, de acordo com o meu calendário. O calendário que eu mesma fiz pra mim. Não tem, assim, uma obrigação de entregar pro orientador nessas etapas, mas eu fiz um calendário interno pra eu conseguir me organizar, pra eu ter um prazo, assim, sabe? Pra me empurrar, pra me fazer andar, senão eu vou deixar pra última hora. Então, aqui eu tenho o meu sumário impresso, que daí eu consigo ver e tal, consigo verificar minha linha de raciocínio. E daí, eu estou, neste momento, escrevendo, e eu quero compartilhar pra vocês como que eu comecei a escrever. Bom, eu estava muito travada, então a primeira coisa que eu fiz foi começar lendo outros livros. Eu estava muito travada na leitura, fazia um tempo que eu não lia, e eu não tinha começado a dissertação. Então, eu comecei lendo outras coisas, lendo livros que não são de direito, lendo coisas aleatórias, né? Não romance, não literatura, mas alguma coisa mais nesse sentido. O livro que eu li foi esse daqui, ó. Que daí, Hábitos Atômicos, que é só pra pegar no tranco, sabe? Pegar no tranco de escrever, de ler, de estudar, de fazer isso. E daí, depois que eu peguei no tranco aquele ali, eu dei start na minha dissertação. E como que eu fiz? Eu estou fazendo ela da mesma forma que eu escrevi o TCC, que é o seguinte: todas as vezes que eu ia ler um livro, ia ler um artigo, alguma coisa, eu tinha um bloco de anotação, eu tinha um papelzinho do lado para escrever todas as ideias que eu tinha. E daí, nesse papel, eu coloco tudo que vem à mente e da forma que vem à mente. Então, eu não me preocupo se vai estar bonito, se não vai estar bonito. É só colocar a ideia do que eu pensei quando eu li aquilo. E daí, eu já coloco a fonte ali, mais ou menos, né? Coloco dentro daquele livro, coloco o papel dentro do livro que eu escrevi, coloco na página, alguma coisa assim, para eu conseguir identificar aquela fonte depois. E sempre lendo e anotando. E depois que essas anotações estão prontas, eu vou para a tela do computador e passo tudo a limpo. E no que eu vou passar tudo a limpo, as ideias começam a surgir e eu vou começando a lapidar aquela ideia que antes eu tive. Vou começando a melhorar, escrever melhor ela, porque antes eu só jogo no papel do jeito que eu pensei, inclusive com erros de ortografia, de tudo. E daí quando eu vou passar pro Word, aí eu realmente faço uma lapidação, escrevo melhor, deixo um texto mais bem construído, daí eu vou surgindo ramos na minha cabeça do tipo assim, preciso de uma fonte para justificar isso, então eu vou atrás da fonte, preciso falar de alguma coisa, então eu vou atrás disso aqui. E daí assim, a gente vai construindo todo um tópico, porque a gente vai escrevendo e vai pensando em coisas que estão faltando. E nessas coisas que estão faltando, a gente vai aumentando o texto, vai aumentando o texto, vai dando corpo para o texto. Então, a dissertação vai ficando robusta e melhor. Então, eu faço isso. Eu tô escrevendo agora. E daí, eu vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Daí, como vocês podem ver, eu deixo em rosa coisas que eu quero perguntar pro meu orientador. Então, por exemplo, eu quero perguntar pra ele se ele acha que é legal colocar algum dado sobre fechamento de empresas ou se é desnecessário, porque aqui eu tô falando do contexto de pandemia de Covid-19. A minha dissertação não tem o objetivo de abordar sobre isso, mas eu tô perguntando pra ele se é legal colocar isso ou não. Aí aqui, eu tenho aqui, pesquisar sobre isso melhor, que é as pequenas empresas não é definida pela quantidade de funcionários, sim pelo faturamento, então eu preciso deixar isso detalhadamente melhor. Aí aqui
tudo que eu escrevi, coisas que eu preciso acrescentar. Então, assim, deixa eu voltar pra mim. Então, assim, eu vou escrevendo ela e ela vai ficando maior e mais robusta na medida em que eu vou fazendo perguntas e percebendo coisas que precisam ser acrescentadas. Isso dá trabalho. Ninguém falou que não dava. Escrever uma dissertação dá muito trabalho. Mas é isso. Tem que escrever, é o preço que a gente paga. Eu quero muito terminar, eu quero muito ser mestre em direito, então irei fazer. Fugir, desistir não é uma opção. E o que mais que eu ia falar? Então, é assim que eu faço, é assim que eu escrevo. Por enquanto eu tenho 5 páginas escritas, mas assim, 5 páginas com referência, com um cabeçalho lá, né, falando o nome. Então, assim, estamos no começo. Hoje é dia 7 de julho e eu preciso terminar essa dissertação até novembro. Preciso terminar ela até novembro. Então, assim, vambora. Vambora, porque o prazo tá apertado. Eu tenho 4 capítulos. E a outra coisa também, uma coisa interessante. Quando eu preciso pegar no engate também, eu vejo o meu sumário, lembro do que eu pensei quando eu estruturei esse sumário e vou escrevendo. Vou escrevendo a minha opinião, entendeu? Vou escrevendo aquilo que vem de mim. E depois eu procuro fontes pra falar daquilo, porque é óbvio que aquilo que eu pensei surgiu de um lugar. Então eu vou procurando fontes pra falar daquilo e vou melhorando e vou estruturando. Essa é a forma certa de escrever? Não sei, tá? Não sei, mas é a forma que eu escrevo. É a forma que dá certo pra mim, foi assim que eu escrevi o meu TCC, é assim que eu estou fazendo neste momento. Se alguma coisa mudar, eu conto. Eu quero fazer esse documentário, esse diário da dissertação. Espero que com o passar do tempo eu fique melhor, aprenda a gravar pro YouTube, mas pra mim o objetivo é realmente documentar o meu processo de escrita da dissertação até o fim, porque assim, eu não vou desistir. Eu posso não entregar essa dissertação, mas não vai ser porque eu desisti. Não pode. Deus me livre, gente. Deus não entenda isso como um desafio. Eu não quero que o senhor faça uma tragédia na minha vida, eu quero que tudo vá bem. Mas assim, não é um desafio. Mas assim, eu não quero que seja... Não quero desistir. Não quero mesmo. Enfim, é isso. Agora eu vou voltar. Olá, tudo bem? Voltei. Seguinte, hoje é dia 8. Eu não sei quando foi a última vez que eu gravei, eu acho que foi ontem. E não tava dando certo de eu ler no computador. Eu realmente não gosto, me incomoda bastante. Então eu fiz o quê? Imprimir. Imprimir tudo que eu preciso ler. Tudo que eu preciso ler, como se fosse só isso, né? Mas assim, os artigos que eu separei por enquanto, pra eu ler, pra eu poder fazer. Um detalhe que eu não falei. Eu comecei pelo segundo capítulo. Eu fiz isso no TCC também e tô fazendo isso agora. Porque é o corpo da dissertação. É onde tem mais minha opinião e menos doutrina. Então, pra eu começar, pra pegar no ritmo, eu preferi começar pela segunda, que daí eu começo já com a minha opinião, né? E daí é isso, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 artigos. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos agora, mas eu acredito que alguns eu vou conseguir. Bom, nunca sumi, né? Porque aqui tem só um corte no vídeo. É que aí já é outro dia. Hoje é dia 13 de julho. Esse negócio de gravar pro YouTube não é mole não, hein? Nossa. Você tem uma constância, precisa se lembrar que você tá gravando vlog. Enfim. Eu terminei tudo isso daqui. Todos os artigos que eu tinha separado pra ler aquele dia. O dia que eu comecei a ler, eu li todos.
E agora que eu li todos, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Tem várias anotaçõezinhas que eu fiz enquanto eu estava lendo, né? E daí agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou revisar por todos esses artigos, passar neles um de cada vez. E eu peguei uma folha em branco pra eu meio que escrever a minha dissertação aqui. Tipo assim, escrever à mão, sabe? Ideias, coisas que eu quero fazer de conexão. E daí eu tô também com o meu sumário. Aqui, o meu sumário. Aquele. Porque daí assim eu consigo ter uma noção. Tipo, agora eu tô escrevendo o capítulo 2. Eu tinha falado pra vocês que eu comecei pelo capítulo 2, né? E daí eu vou vendo onde que aquilo pode se encaixar, porque de repente não é do 2, é em outro. Ou enfim. Aí eu vou vendo onde que cada coisa vai se encaixar e eu vou fazendo. É isso. Se você chegou até aqui no meio desse vídeo, me diz o que você tá achando, né? Dessa saga. Se você quer continuar vendo por aqui. E também me segue no Instagram, que lá eu produzo conteúdo com constância, bem mais elaborado do que aqui. Aqui é bem mais vida real, assim. Porque, na verdade, meu objetivo não tá sendo, por enquanto, gravar conteúdo jurídico aqui, mas sim gravar conteúdo do mestrado mesmo. Então é isso. Lá meu nome, quer dizer, meu nome em todas as redes sociais é Anne Kelly. Por quê? Porque eu tive o privilégio de ter um nome que só tem eu. Até onde eu sei, só existe eu. E toda vez que eu vou cadastrar meu nome de usuário, ele sempre tá disponível, porque sempre tem Anne Kelly disponível. E daí, basicamente, meu nome é Anne Kelly em todas as redes sociais. É isso. Eu não sei em que momento que eu vou cortar esse vlog. Tipo assim, quando que é que eu devo parar ele? Quando ele estiver grande? Mas o que que é grande? O que que é pequeno? Então, até a hora que eu sentir que der, eu vou. A hora que eu achar que tá bom, que eu deveria cortar, eu vou cortar. E eu sei que eu deveria ficar olhando para a câmera e não para mim, mas eu ainda não me acostumei a fazer isso em vlog. Só eu me acostumei nos posts do Instagram. Então vai lá me seguir no Instagram. É isso. Eu vou fazer isso agora. Hoje é dia 21 de agosto. Eu não lembro a última vez que eu peguei aqui pra falar. Eu só sei que eu tô perdidíssima. Tô perdidíssima. Tô aqui lendo livro. E assim, sabe aquele negócio que eu não sei pra onde vai, eu não sei pra onde foi, eu não sei o que eu queria escrever, eu não sei qual que era a minha ideia. Eu não sei. Não sei. Eu me perdi. Hoje é sexta-feira. Eu vou mandar mensagem segunda-feira pro meu orientador, pedir pra ele corrigir o que eu tenho escrito e pra ele me dar um rumo. Fala, professor, me dá um norte, pelo amor de Deus, que eu tô perdida. De verdade. Eu comprei 3 livros hoje pra dissertação, porque são livros que eu preciso, porque são muito utilizados e eu não consigo ler na internet, assim, se for livro que eu vou precisar usar bastante, que é o caso desses, eu prefiro comprar físico, porque na internet eu não gosto, eu acho muito ruim de ler. Se for um livro que eu vou precisar usar bastante, que é o caso desses. Então, eu comprei. É isso, eu já tinha comprado, mas daí deu um problema, não entregou, eu comprei de novo, em outro lugar. E é isso, gente. Compartilhando as fases boas e as fases ruins. Neste caso, estamos numa fase ruim. Acho que desde quando começamos estamos numa fase ruim, né? Acho que eu não lembro quando foi que foi a fase boa desse mestrado. Ai, amo o mestrado, amo. Mas que é difícil escrever dissertação, é.